Então, boa tarde a todos. Obrigada pela presença daqueles que estão aqui. Na realidade, a gente vai ter hoje uma conversa mais próxima, para conversar um pouquinho sobre a importância da cooperação e da família na recuperação do estado que a gente tanto ama. E a nossa convidada, então, que atendeu o nosso pedido é a psicóloga Michela Vasconcelos. Ela é mentora e treinadora de carreira, diretora da Valore Desenvolvimento Humano, criadora do método Padrões Emocionais que Limitam Seus Resultados, especialista em gestão empresarial. Também tem especialização em avaliação comportamental pela Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, formação em Executive Coaching Internacional pela Sociedade Latino-Americana de Coaching e ICI, International Association of Coaching Institutes. Certificação DISC, análise de perfil comportamental, formação em líder coaching, experiência de 18 anos em consultoria interna na implantação e reestruturação dos sistemas de recursos humanos em empresas de pequeno, médio e grande porte. Mais de 30 empresas atendidas, mais de 5.000 horas de desenvolvimento de líderes, mais de 10.000 horas de atendimento clínico e desenvolvimento de carreira. Então, é uma boa oportunidade de conversarmos sobre a questão dos impactos e como isso impacta no nosso dia a dia. Antes de passar a palavra para a Michela, eu vou apresentar para vocês um depoimento da nossa mãe, uma senhora de 85 anos, que nos enviou um áudio quando faziam vários dias que nós não conseguíamos conversar com ela, então nós estávamos naquela angústia de não ter notícias. E ela nos deu uma mensagem que reconfortou, que nos fez seguir em frente nesse momento. Para todas as pessoas que nos ligaram, preocupados conosco, eu agradeço de coração, muito obrigado, porque eu também me preocupo muito com todos vocês. E quero dizer que nós vamos vencer isso tudo, porque isso é eu estou acostumada a lutar. Nós estamos acostumados a lutar. E, se Deus quiser, nós vamos passar por isso, porque tem muita gente em situação gravíssima. Nós estamos ilhados, eu não posso ajudar, não pude dar uma peça de roupa ainda. Separei umas coisas, mas não tenho condições de ir na cidade. E só Deus é que sabe no nosso dia de amanhã. Bom, boa tarde, então, a todos. Obrigada pela presença, pela atenção. E o que dizer, né? Quando as gurias me chamaram, eu pensei o que falar para essas pessoas que estão tão acostumadas, né? Como nós tivemos agora o áudio, que eu me emocionei também, já tinha escutado, e mesmo assim. Mas o que dizer para pessoas do agro que já estão acostumadas, embora esta realmente tenha sido algo, um momento, uma vivência muito impactante para todo mundo, mas nós sabemos o quanto essa cultura, o quanto o agro ele é sempre impactado e muito afetado pelo clima e o quanto as pessoas estão sempre ali lutando. Parabéns por vocês, por essa família linda que vocês têm, por essa verdade e por essa força que a senhora passa. Esse áudio ele representa isso, né? O quanto a verdade de que vocês vão vencer, nós vamos vencer. É o que a esperança e essa certeza é o que nos move. Mas isso já é como se fosse uma conclusão do que eu vou trazer aqui. Então vamos desenrolar um pouquinho mais. Bom, gente, o que nós precisamos olhar? Né? Uma das coisas, como o próprio título traz, a força principal que move todos os momentos de crise é ainda a cooperação e é ainda a família. Nós sabemos que
todas as coisas que acontecem que nós não temos controle, elas muitas vezes vêm de uma forma muito dilacerante na nossa vida, que nós não conseguimos acessar, nós não conseguimos, às vezes, ter recursos e soluções, como o que aconteceu agora, mas nós temos pessoas por nós, e nós somos pessoas para as pessoas mais próximas de nós. E isso é o principal, isso é o que nós precisamos, é a base que nós precisamos ter. Mas vamos entender um pouquinho como funciona, né, toda essa questão, principalmente da questão emocional. Eu estava falando com a Denise ali quando nós conversamos. Muitas vezes o agro ele impõe uma necessidade de uma força quase sobrenatural, né? E que tu não tem muito o que fazer, tu tem que ser forte, tu tem que passar por aquelas situações. E muitas vezes o que acontece? Se é deixado num cantinho as emoções, as dores, a fragilidade, parece que isso não tem espaço naquele ambiente, em alguns momentos. E realmente não tem, as pessoas precisam ser fortes, como nesse momento. A gente viu aí o Rio Grande do Sul, apesar da tragédia, apesar de toda a dificuldade, não sei se vocês concordam comigo, mas foi muito lindo também o que nós vimos. Foi emocionante ver pessoas por pessoas deixando suas famílias, o seu conforto, para estar lá no meio da água, para estar salvando pessoas, salvando animais. Isso aqueceu o coração demais. Isso mostrou que o ser humano é bom, sim, porque a gente às vezes duvida, né? Com tanta tristeza que tem no mundo, com tanta maldade, mas isso veio, acredito que para nós gaúchos, para mostrar que o ser humano ele é bom, sim. Existe uma bondade, uma humanidade muito maior do que nós podemos imaginar. Mas o que acontece nessas horas de força, de necessidade de ser forte, a gente tem que negligenciar, a gente tem que negar algumas emoções. A gente não pode, não consegue ficar lá pensando o que eu estou sentindo, o que eu não estou. Tem que ir para a ação e realmente colocar a mão na massa. Mas, infelizmente, isso também pode nos atrapalhar. O quanto as pessoas do agro, elas colocaram as suas emoções, elas em vários momentos precisaram negar suas emoções. Isso também é importante a gente entender que isso traz consequências. Nós precisamos entender que nós somos um ser inteiro, que nós temos emoções, que sim, nós somos fortes, mas nós somos frágeis também. E de vez em quando olhar para essa fragilidade também é importante. Olhar para o que nós sentimos faz a gente ser verdadeiro com aquilo. E é isso, e o mais importante, né? Embora algumas pessoas não consigam perceber isso, a força está nisso. A força está em reconhecer a nossa fragilidade também. Porque na hora que eu só nego, que eu só vou com força e não olho para nada, eu estou apenas fugindo, evitando algumas questões, algumas emoções. Mas quando eu me permito olhar para a dor que eu estou sentindo, para aquilo que eu estou vivendo, e eu consigo olhar e apesar daquilo eu consigo me reerguer, aí eu estou sendo forte. Porque a força não é falta de sofrimento. A força não é falta de medo. A força não é ausência de medo, não é ausência de qualquer questão dessas. A força ela é ter medo, é ser frágil, mas apesar disso, agir. E é isso que representa. Para mim é muito claro o que o agro representa. Como nós falamos, né, Denise, eu também faço parte, ainda bem, tenho muito orgulho de fazer parte também do agro, porque a família que eu escolhi, né, para ser a minha família, para construir a minha família, vem do agro. E eu aprendi a admirar muito, aprendi a admirar a cultura, aprendi a admirar o estilo de vida. Hoje eu não admiro mais porque eu faço parte, né? Então, mas um dia eu já admirei muito. E o que eu mais aprendi é essa força, é essa capacidade de lidar com os imprevistos, lidar com a imprevisibilidade e lidar com as crises. E aí, essa parte que eu quero trazer também, nós temos dentro dos estudos comportamentais e psicológicos, nós temos uma teoria
que são das necessidades básicas do ser humano, que é a pirâmide de Maslow. E essa pirâmide, ela quem criou, ele trouxe que essa pirâmide, ela demonstra as necessidades básicas. E a principal necessidade que está na base dessa pirâmide, que é a primeira necessidade do ser humano, é a as necessidades fisiológicas, que são de se alimentar, de ter uma boa noite de sono. O ser humano precisa atender essas necessidades físicas para conseguir viver, né? Isso é o básico. A segunda, mais importante para um ser humano, é a segurança. E eu olhando, olha, eu querendo contestar a teoria de Maslow, né? Mas eu ainda diria que ainda antes da física, ainda é segurança, porque a que nos garante a física ainda é a segurança. A segurança de termos, né, recursos para nos alimentarmos, de termos recursos para ter uma estrutura uma casa para onde a gente possa dormir. Então, o que eu quero trazer é a importância da segurança, de se sentir seguro. E por que eu estou trazendo isso? Porque as crises, principalmente no agro, o que são? É um risco à nossa segurança. É um ataque, é uma fragilidade que tem a essa necessidade básica que nós temos, de nos sentirmos seguros. E nesse momento, daí eu vou psicologizar mais ainda, eu vou ir mais adiante, porque quem me conhece sabe que eu falo bastante dessa questão, né, de onde nascem as nossas emoções e as nossas questões. A nossa sensação e a nossa necessidade, atendida ou não, de segurança primária é na infância e é na família. É a família que nos dá isso, é a família que nos atende a essa primeira necessidade que nós temos. E o que acontece? Nós vamos para a vida entendendo que está tudo bem, nós somos adultos, nós não precisamos de nossos pais, talvez de nossa família, mas nós precisamos ter o nosso sustento. Então, o que se torna a nossa segurança acaba sendo a nossa carreira, a nossa profissão, nosso negócio, as nossas terras. O nosso sustento vai nos proporcionar a nossa segurança em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido estrutural, no sentido emocional. É isso que nós vamos construindo quando adultos. E quando existe uma crise, como aconteceu essa, quando existe um risco tão grande, onde nós perdemos, praticamente muitos perderam tudo, ou perderam, né, questões consideráveis ali, isso afeta de uma forma muito forte emocionalmente e afeta essa segurança que todos nós buscamos e nós nem sabemos que nós buscamos. Tudo que nós buscamos hoje, a nossa prosperidade, eu tenho certeza, pena que nós não temos um público maior aqui, mas todas as pessoas que trabalham no agro, a gente está olhando sim para os nossos recursos, para os nossos resultados, para como que vai ser a safra, para como que não vai ser. Claro que é isso que nos move, mas existe uma base que nos move por trás disso. A nossa base que nos move é a nossa segurança, é o nosso amor por aquilo dali que nós estamos fazendo. E quando existe algo como essas enchentes, como aconteceu agora, isso realmente fragiliza, porque tira a nossa base. Lembra que a segurança é a base da pirâmide e isso acabou sendo afetado. E o quanto... daí vamos fazer um retorno lá para o que eu falei. Qual é o primeiro lugar que atende essa necessidade tão primária? É a família. Então, hoje, como adulto, quando eu tenho uma perda muito grande, quando eu tenho uma crise muito grande, qual é a base que vai me sustentar nisso para eu conseguir me sentir amparado e conseguir me organizar emocionalmente, de todas as formas, para continuar? É a família também. É a família que vai nos dar, porque, na verdade, é a família que primeiro deu que primeiro atendeu essa necessidade. Então, nós temos, além de todas as alternativas que nós buscamos, claro que nós temos várias outras alternativas super importantes para a gente ir em busca, financeiramente, né, todas as lutas que estão se fazendo agora para o governo entrar com auxílio,
mas emocionalmente, para a gente se manter, nós nos mantermos em pé, é com esse auxílio. E família, aí a gente pode entender, né, a nossa família de origem, né, quando existe essa raiz linda, como nós temos exemplo aqui, existe a família que nós criamos, né, nós temos também, daí entra a cooperação, que é esse se sentir acolhido, se sentir amparado através de outras pessoas, que não necessariamente sejam famílias, porque a gente tem que lembrar que sim, é a grande maioria, né, das pessoas do agro que vivem essa cultura da família, mas também nós temos pessoas que estão ali batalhando, né, sozinhas às vezes, mas nós não podemos deixar de olhar para a cooperação entre a comunidade, a cooperação entre amigos, é ali que aquece o coração para a gente conseguir se manter. É ali que a gente consegue, né, dar uma sobrevida, apesar daquilo que nós estamos vivendo. Ok, pessoal? E olhando para isso, eu queria também trazer uma questão fundamental que hoje eu acho que a gente não pode deixar de falar. Como eu falei aqui sobre família, nós temos que lembrar, porque o que nos move além dessa necessidade básica? O que nos move é essa base da pirâmide, tá? Que é essas necessidades básicas que nós temos, e o que nós temos para construir, a motivação que nós temos do porquê que nós estamos fazendo aquilo dali. Então, quando nós entendemos o propósito do que nós fizemos, também é uma força muito grande, é uma força motriz que existe em nós, que nos leva e que nos coloca em pé para ir em busca, né, apesar das questões. E o que eu queria trazer, que não é uma questão de propósito, como hoje falo, né, hoje está muito na moda, qual é o meu propósito, qual é o teu propósito? Claro que isso é importante, mas o que eu quero trazer aqui é o propósito do agro. A gente sabe que o agro, ele não tem como não considerar e como não condicionar o agro com todos os valores que existem dentro do agro. Os valores de família, os valores de liberdade, os valores de cooperação. Eu vejo o agro como uma raiz dessa cultura. E uma cultura que hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo que hoje está totalmente ameaçada. Está sendo atacada de todas as formas, de todos os lados, e eu vejo, né, além da família em si, eu vejo o agro como uma base de tudo isso. Ele, para mim, está totalmente ligado. Por que eu digo isso? Porque não é na tecnologia, não é na indústria que a gente vai encontrar raízes e cultura tão fortes com esses valores que eu estou falando. Então, o agro, ele não tem só cada uma das pessoas que trabalha, que vive disso, não tem apenas o seu que olhar para a sua safra, que olhar para o que está construindo ali. Existe algo muito maior, existe uma missão muito maior, que às vezes as pessoas nem percebem. É uma missão tão grande de família, uma missão de cultura, de raízes, que em nenhum outro lugar a gente tem. E por isso que é tão importante nós olharmos para isso, e por isso que o agro é tão atacado, de todos os sentidos, né? É por isso que, e é isso que é importante, além de olhar, além de pegar a força com essa base da pirâmide, que é a família, que é a segurança que nós temos através desse nos alimentar da família e das pessoas que estão à nossa volta, nós também temos que olhar essa missão linda que o agro tem. Nós não estamos aqui só para construir e para manter o nosso negócio, nós estamos aqui para permanecer com uma cultura que foi dada à humanidade e que está sendo destruída. E o agro tem totalmente relação, está totalmente condicionado a esses valores. Tá certo, pessoal. Era isso que eu queria trazer esse ensaio, e eu acho que dá para a gente abrir mais tempo para conversa, né? Mas agora vocês fiquem à vontade para a gente continuar debatendo, não ficar só eu aqui, né?
Obrigada, Michela. Eu fiquei encantada com a tua visão e com a forma como tu conduziu. Foi muito simples, muito de coração e muito com muita propriedade em relação de entender o que a gente sente, o que a gente vive, nós que somos do agro. Então, eu quero abrir para as perguntas, como são poucas pessoas, né? A gente pode passar o microfone e eu vou tomar a liberdade de começar, então, pela primeira pergunta. Eu vejo Cachoeira, além de estar no coração do estado, uma cidade assim com um potencial, com muitos talentos, muitos talentos. Só que às vezes eu vejo que esses talentos eles estão isolados. Então, como a gente pode trabalhar a cultura da cooperação? A cooperação familiar, a cooperação da comunidade como isso é, até tu já falou a importância da questão da cooperação, mas assim, como a gente pode, cada um de nós, dar uma pequena colaboração para despertar a cultura da colaboração? Ótimo. Esse olhar teu, eu compartilho também. Vejo também que existe, sim, muitas forças e que estão isoladas e que isolados não é aproveitado com a sua total potencialidade. Eu ainda acho que abrir espaços, porque isso também a gente tem que entender que é um pouco da cultura da cidade, é um pouco, né, das coisas que foram sendo construídas, da forma como as pessoas vieram de gerações em gerações passando, mas eu acredito que espaços que propiciem isso, essa cooperação, não exatamente assim denominar uma situação, mas espaços onde as pessoas se sintam livres, se sintam abertas, porque o grande receio quando a pessoa ela fica, né, mais isolada, existe daí um medo também que é crucial de todo mundo, é de ser rejeitado, é de ser criticado, é de ser visto e apontado, né, o dedo. E aí as pessoas elas ficam, não sabem como lidar com isso e acabam ficando ali na sua estrutura. Mas quando existe um espaço aberto, que as pessoas se sintam bem para isso, é fundamental. E o que a gente, claro que a gente tem como chamar as pessoas, como instigar isso das pessoas, mas o principal é o próprio cooperar, porque o que aconteceu nas enchentes foi um exemplo. Ninguém foi chamado, ninguém ligou para alguém lá e ficou dizendo, olha, tu quer ajudar, tu quer ir lá levar comida para não sei aonde. As pessoas se comoveram de uma forma, porque um foi indo e os outros foram, e outra não foi só uma coisa de instinto, foi porque foram vendo os outros fazendo e aí foram tendo vontade de também replicar aquilo dali. Então, quando nós não temos como lidar com o outro, né, fazer o outro fazer alguma coisa, mas a gente tem como nós entrarmos numa força, num movimento de cooperação para que aquilo, né, propague e faça os outros se estimularem dessa forma. Alguma pergunta? Silvia, tu quer fazer uma pergunta? Daí eu vou passar o microfone, é mais fácil, porque eu não... Bem, experiências nossas, né? Como é que a gente pode fazer, deixa eu ver, conciliar os interesses e às vezes divergências dentro da família para motivar a cooperação e a ter um movimento assim de todo mundo junto reconstruir isso aí, porque muitas vezes os conflitos internos na família eles atrapalham muito, né? E uns querem uma coisa, outros querem outra. E como é que a gente pode, pelo menos, tentar solucionar e todo mundo ir para o mesmo lado? Espera aí, deixa eu chamar o meu marido para para escutar. Mas assim, ó,
isso serviria para um dia inteiro, quem sabe anos de conversa, né? Mas vamos lá, sintetizar. O que realmente é muito complexo, né? Existe, e não é muitas vezes com uma ação, não é com movimento, isso é construído ao longo do tempo, ao longo dos anos. O principal ainda nesse sentido, o que nós podemos fazer ainda é estimular com entrega. Eu sempre digo isso, a entrega, o amor, a forma como a flexibilidade, o não ficar ali apontando o dedo, né? Porque dentro das famílias acontece muito isso, existe muito conteúdo que tem ali, e existe o apontar do dedo muito um para o outro, e daí eles, toda vez que um aponta o dedo, se cria uma barreira maior ainda. E na maioria das vezes, para quebrar essa barreira, é necessário que pelo menos uma das partes ela entregue realmente mais, que pode parecer muito injusto, né? E eu estou falando aqui porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas uma maneira da gente quebrar essa resistência é muitas vezes entregando amor e dando exemplo, cooperando, fazendo melhor, né? Estimulando, dando exemplos de como fazer, de como doar, de como cooperar, trazer isso como um valor, né? Principalmente, por exemplo, para quem tem filhos pequenos que ainda estão aprendendo, é de trazer algumas situações que mostrem que aquilo é um valor da família, né? Então, muitas vezes a gente passa despercebido porque tu tem que passar o dia, tem que trabalhar, tem que dar conta das coisas e esquece que, na verdade, aquela pessoa que está se formando, ela está ali captando tudo. A gente pode não estar achando que a gente está passando os nossos valores, mas eles estão ali que nem umas anteninhas captando tudo que a gente está passando e eles interpretando da forma deles. Então, é bem importante, desde cedo, né, passar, assim, escolher realmente alguns valores, como uma empresa, né? Dentro das empresas a gente tem ali missão, visão, valores, e é importante estar bem definido nas empresas para passar para os colaboradores, para todos seguirem aquilo ali. E dentro de uma família deveria ser dessa forma. Claro que não tão formal, né? Não precisa reuniões de feedback mas é necessário, sim, estar intrínseco isso. Alguma pergunta mais? O pessoal do Sicredi aqui. Vocês têm, né, a cultura, vocês nasceram da cooperação. E, na realidade, vocês estão muito presentes na vida do produtor, né? Então, isto é fenomenal. Tanto a cooperação do Sicredi com o produtor, quanto não só a relação comercial, mas aquela relação de estar presente nos momentos bons e agora nesse momento tão difícil, né? Então, a cooperação é importante. Não, era só um comentário. E nasceu dos produtores, né? Então, se uniram, né, para conseguir vantagens, não só econômicas, mas também sociais, né? E aí só foi a parte do cooperativismo, né, crescendo. Lá em 1902, aqui no Brasil, através do padre Amistad, né, que hoje lá é a Sicredi pioneira, e, né, deu origem a todo o sistema Sicredi, né? Então, com várias cooperativas, hoje mais de 100 cooperativas que formam o sistema Sicredi. Então, é uma história, né, muito linda, que nasceu da união de 20 produtores rurais, né, lá na localidade lá de Nova Petrópolis, né? Então, nesse sentido. Na verdade, a cultura da cooperação, quem deveria estar falando aqui eram vocês, né? Mas nós já comentamos em um outro momento, né, pessoal? Eu já falei com eles logo depois das enchentes sobre isso, o quanto eles recebem, né, o quanto eles lidam com todas as pessoas que estão vivendo ali. Muitas vezes eles são mais psicólogos do que né, auxiliando de outra forma, e o quanto é importante. Olha que amor!
E o quanto é importante, daí eu trouxe isso, o quanto é importante a escuta, né? E aí entra a questão da cooperação, né? Porque a escuta, muitas vezes, quando nós estamos, qualquer pessoa, né? Quando está num momento de dificuldade, de crise, tudo que a pessoa precisa, às vezes, é ter alguém, né? É ter alguém ali e não necessariamente, né? As pessoas não vão lá me procurar, mas vão procurar vocês. E aí são vocês que estão ali dando suporte, dando, né, dando esse ombro para escutar e para viver tudo aquilo, né? E eles trouxeram relatos também do quanto eles viveram isso junto, né? Nesse momento. Então, o quanto foi impactante para toda a sociedade, né? Porque todo mundo viveu de alguma forma, todo mundo participou, todo mundo sentiu, e é isso que nós temos e é isso que é a cooperação, né? É pessoas diferentes, de diferentes áreas, estarem unidas ali por uma mesma dor, um mesmo sentir. Bom, mas pera. Bom, por exemplo, assim, ó, eu vejo o agro como uma grande família, né? Então, eu acho que ela é uma grande escola, porque tu movimenta pessoas, tu movimenta a natureza e tu movimenta os animais, ou seja, tu movimenta toda uma economia para levar à mesa o alimento do dia a dia, que é o que te dá força para tu ir atrás. Então, o que acontece assim, ó, eu vejo que as pessoas se movimentam muito com determinados objetivos, mas assim, ó, como estimular para que elas se estimulem a estar, por exemplo, como uma palestra dessa hoje, que é um círculo onde as pessoas trocam experiências e que é tão fundamental na vida da gente hoje. Então, nós somos funcionários, ou às vezes somos donos, ou às vezes somos prestadoras de serviço, ou às vezes somos alguém que passamos na vida de alguém para deixar algum recado. Então, assim, ó, só que eu vejo que as pessoas não olham para elas. Elas olham o dinheiro, só que o dinheiro, sem saber o que tu quer ou quem tu é, não te serve para nada, ou tu chega lá e não consegue nunca colocar a mão. Então, assim, ó, eu entendo assim que o agro ela é uma grande forma de gerir e absorver conhecimento. Só que como estimular as pessoas a entender isso para que elas possam evoluir e fazer com que o seu colega do lado evolua e escuta. Porque, assim, ó, hoje os grandes conflitos, por exemplo, assim, as enchentes, elas nos mostraram que as pessoas se ajudam sem conhecer, deram um monte de coisas para um monte de gente, mas quem me ajuda dentro da minha casa? Quem me ajuda com a minha mãe? Quem cuida da minha mãe? Quem me cuida? Quem se cuida? Então, assim, ó, como fazer para estimular isso aí, né? Como é que a gente faz? Porque tu trabalha com culturas muito diferentes. E, na verdade, tu começar a enxergar um pouquinho as experiências de cada um, ou que cada um traz, e fazer. E como fazer assim, tipo, começar, dar uma noção assim, ó, de como fazer essa engrenagem funcionar para que as pessoas consigam, com as suas diferentes experiências, acharem o mesmo termo. Não sei se eu me expressei bem. Não, eu acredito que, como eu falei na outra forma, eu vejo um processo. Onde existe um processo, pode ter outra forma, com certeza, mas é que eu enxergo assim, por outras áreas, outras situações, tudo que se tornou grande, tudo que se tornou um movimento grande, com muitas pessoas envolvidas, começou muito pequeno. E isso foi, na verdade, sendo como o efeito borboleta, né? Ali se reuniu 5 pessoas, depois mais pessoas viram aquilo, se interessaram, e daí mais pessoas vieram num próximo momento, daí daquelas 10 pessoas que tinham, outras viram, acharam interessante, viram porque assim, porque estava tendo resultado, porque as pessoas estavam falando bem sobre aquilo que estavam vivendo, e aí daí contaminou outras pessoas, e daí foi indo, é nesse sentido que eu vejo
a solução. Pode ter outro, mas eu vejo que é num efeito, né, plantar devagar para ir contaminando outras pessoas, para que essas pessoas tenham interesse até se tornar algo em que um grande grupo consiga se reunir e se unir, né, nesse sentido. Não sei se é isso. E tem uma outra coisa assim que eu vejo, tá, Michela? A solidariedade e a cooperação vista durante essas enchentes não se conseguiu durante o Covid. Não houve isto. Então, essa união, e não foi só uma questão de Rio Grande do Sul, foi uma questão de Brasil e inclusive de fora. Então, eu vejo que a gente pode estar plantando uma semente. Então, nós trazermos a FENARROZ, permitir que a gente traga um tema como esse para a FENARROZ, também é uma semente. Porque as pessoas não estão acostumadas a conversar sobre isso. Então, o pessoal do agro está acostumado, e geralmente ele é educado, para colocar o pé na terra, no barro. É uma vida difícil, é uma vida dura. Eu sempre digo, a gente é temperado no calor do verão e no frio do inverno. Então, às vezes, as pessoas ficam duras e não conseguem conversar com o seu interno. Então, é um desafio e tu tem que ter coragem para percorrer esse caminho. Então, esse é a minha percepção, né? Não sei se alguém mais queria colocar alguma coisa. Não sei nem que hora. 5h10. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Então, eu vejo a dificuldade que é ser filha e neta do agro e repassar isso aí para os meus filhos, né? Tu tem alguma fórmula? Porque os meus filhos e até meu esposo mesmo, né? É difícil eles conseguirem entender o amor que eu tenho pela fazenda. Vem como valor, quanto que vale? Vamos vender, vamos fazer isso, sabe? Então, eu não sei se isso estaria dentro do tema, mas realmente eu gostaria muito de ver como conseguir resgatar o agro dentro dos meus filhos, né? E do esposo. Assim, ó, eu tenho uma fórmula, mas eu estou testando ela, tá? Se vai dar certo, depois eu te conto. Mas assim, ó, o que eu vou ter que falar, não adianta, eu vou ter que trazer, né, um pouquinho da minha vivência. E quando eu entrei, né, na família do meu esposo, eu via que existia, como toda família, né, com sucessão, assim, existia muita mágoa, muito rancor, era muito pesado tudo, e eu pensava, eu não queria ir para o oposto, porque eu vi, né, pessoas ali dentro querendo ir totalmente para o oposto, olhando aquilo até com, não desprezo, mas desonra, de achando que, né, aquilo que proporcionou todos os desafetos, e eu não vi que era dessa forma. Eu achei que sim, poderia ser queria construir isso no meu filho sem toda a pressão que veio antes, né? Mas aí a forma como eu tentei lidar até então, na infância, sim, sempre deixei muito livre, nunca toquei no assunto sobre o que era obrigado ou não, se ele teria que ficar ali ou não, se ele teria que seguir o que o pai faz ou não. E aí ele foi criando né, na infância ele já começou, eu quero ser um jogador famoso de futebol, eu quero ser todas as coisas, né? E eu, tá. E uma vez ele disse assim, mãe, eu vou ser um jogador famoso. E eu respirei, né? Eu disse, tá, filho. Mas assim, ó, tem também, né, tantas coisas tão lindas, né, para ser, né, tão bonitos assim. E ele, mãe, tem coisa mais linda do que um gol de bicicleta?
E eu disse, tá, então tá, não é hora de falar ainda sobre isso. Daí foi, e o que a gente fez, tá? O que sem combinar nós fizemos, mas a gente é muito regrado nessa questão de estar lá fora. Né? Então, assim, ó, sempre a gente vai. Hoje ele tem 14 anos, ele já está numa fase que gostaria, que geralmente os jovens estão querendo ficar aqui, e ele fica num mau humor quando ele tem que ficar na cidade. Ele briga para ir lá para fora. Por enquanto eu não posso, por isso que eu digo, a fórmula ainda não está testada. Mas ele, na verdade, ele quer, porque a gente fez muito isso, a gente gosta de estar lá, eu gosto de estar, o meu marido sempre, a gente sempre tentou passar isso que é bom, a gente tentou passar aquilo para ele como se fosse uma coisa boa, agradável, de estar lá, a gente tem liberdade, a gente tem ar puro, a gente tem, né, espaço para fazer o que a gente quer, ir lá, e ele foi aprendendo isso, né, e cultuando isso. Quando ele começou, agora já maiorzinho, querer aventurar, quis fazer um curso de marketing já, porque ele queria ganhar muito dinheiro. Mãe, eu quero ganhar muito dinheiro. E eu quero saber como fazer isso. E daí, eu fui pelas beiradas e fui dizendo, olha, Bê, tu pode ganhar dinheiro de todas as formas. Tudo que tu gostar muito, eu acredito que tu consiga. Aquilo que tu te dedicar, aquilo que tu gostar, tu vai, tu consegue. Claro, respeitando as tuas habilidades, aquilo que faz sentido para ti. Mas eu vou te dizer uma coisa, não sei se tu sabe. Tu tem, de certa forma, tu sabe que aquilo que é do teu pai é teu. Então tu tem isso e é algo bonito. Daí eu comecei, né? Daí eu deslanchei todas as coisas positivas que tinha ali. É algo bonito, é uma história, é uma tradição da família. É saudável, é bom, tem uma tradição, tem uma cultura linda, trouxe essa questão dos valores da família. E aí, na hora que eu conversei com ele, eu pensei que até que ele ia dizer, né, não, mas eu não quero, né, fazer as coisas que o pai. Ele disse, mãe, então é isso que eu quero. Óbvio que é isso. Então, assim, ele está muito novo, a gente não sabe. Ele diz que já decidiu que quer fazer veterinária, inclusive, mas ele está muito novo e a gente não tem certeza do futuro, né, do que vai acontecer. Mas eu ainda acho que trazer leveza e amor, olhar através dos nossos olhos, quando a gente olha aquilo dali com amor, a gente vai transmitir para eles isso. Né? E daí deixar também que o resto, né, que Deus faça o resto do... Algo mais? Michel, é com muito carinho que eu estou te agradecendo de coração o que tu falasses, porque pela minha idade foi uma coisa maravilhosa que eu estou ouvindo. E eu acredito que pessoas como tu vão revolucionar o mundo. Amém. É muito importante isso que tu estás fazendo. Muito obrigado a ti, Fernanda, pelo carinho que vocês sempre nos receberam. Muito obrigada. E eu espero que daqui para diante alguma coisa de boa vai surgir. Obrigada, então. Amém, obrigada. Nossa, que honra, né? Obrigada, é uma honra mesmo, gente. Além da família, né? Toda a história da família de vocês e saber também, né? Esse áudio aí que foi realmente mostrou o que traz vocês aqui hoje, né? Que é essa força, que é essa certeza que a senhora passou, né? Para elas de que nós vamos vencer. É isso. Parabéns, parabéns pela sua vida, pela sua história e pelo que a senhora construiu com as suas filhas. Imagino. Amém. Bem, então, obrigada, Michela, por essa conversa maravilhosa. Realmente, assim, teu currículo E é o conteúdo, não só a questão do preparo, mas o conteúdo interno é maravilhoso. Muito obrigada. Acredito que a gente está plantando uma pequena sementinha. Quero agradecer a Fena Roas pela oportunidade de estarmos conversando nesse momento, na pessoa do Pedro Raman. E nós temos uma
um presente para te que agradecer. eu já vi. Gente, agradecer o Sicredi também aqui, né? Que Sim, está com nos certeza. prestigiando.